Nessa noite eu quero dar aqui um tema que ele vai duplo, porque provavelmente tratamos de dois assuntos nessa oportunidade. E a temática que temos vai vir, se origina aqui do texto de Lucas 19, a história de Zaqueu e Jesus, né? Então, deixa eu puxar o tema aqui que está fugindo da memória. Um desejo atendido, uma presença transformadora. Na verdade, dava para aqui fazer duas mensagens, né? Trazer dois, mas eu quero incluir numa só. Então, a temática é um desejo atendido e uma presença transformadora, uma presença que muda as coisas. Baseado na história de Zaqueu. Então, Lucas 19, nós temos o seguinte texto. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Fazer igual assembleiano hoje, tá? Vou ler o texto e depois falar. Nivaldo gosta disso. Então, Jesus entrou em Jericó e ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. Publicano, talvez para alguns, a palavra não tenha sentido. Publicano era um cobrador de imposto. Ele era o chefe da exatoria estadual, vamos colocar assim, tá? Esse tal de Zaqueu. E a Bíblia, por uma visão do evangelista, descreve assim: esse Zaqueu era rico. Por que ele coloca aqui, né? Eu penso que nos dias atuais tem todo um sentido o Zaqueu ser rico. Eu não sei você, mas eu já parei para pensar. Em alguns lugares parece que a pregação do evangelho é só para gente que está ruim. Gente pobre, gente doente, gente angustiada, gente afligida. Um dia eu ouvindo um pregador, eu pensei assim, meu Deus, parece que se o sujeito não tiver todo arrebentado, não tem Jesus para ele. Não tem Deus para ele. Entende? Então eu penso que tem todo um sentido a inspiração do evangelista em destacar o Zaqueu como um sujeito rico. Ou seja, rico também precisa de Deus. Na lógica, todo ser humano precisa de Deus. Não há quem não precise de Deus. Na verdade, há quem tente viver distante de Deus. Há quem fuja de Deus. Quando eu digo fugir de Deus, é claro que isso é meramente um pensamento no conceito limitado da consciência humana. Porque de Deus ninguém pode fugir. Todos aqueles que buscarem meditação, que filosofaram a comunhão com Deus, a existência de um Criador, todos aqueles que têm uma visão ampla, que por detrás da criação há sim uma mente criadora, um ser criador de todas as coisas, já que quando nós analisamos toda a criação não pode vir do nada, não tem como ela existir do acaso, não tem. Ainda que alguns cientistas ateístas tentam buscar comprovações para inculcar em algumas mentes a ideia de que tudo veio do nada, entendeu? Não, na lógica do nada, sem a existência de uma mente criadora, não é óbvia, porque uma outra parte da ciência já provou que tudo está milimetricamente, minúsculo, desde dos átomos e das partículas atômicas, tudo está calculado para existir da forma que é. Diz um cientista que se a Terra se aproximar do Sol ou o Sol da Terra em milímetros, um milímetro, já a vida fica insustentável. É insustentável a vida. Não dá. Aquece demais e torra nós tudo aqui. Acabou tudo.
Entendeu? Se distanciar ali uma coisinha mínima, tirar fora do seu eixo orbital e ela se afastar uma coisinha mínima do Sol, esfria tanto que é impossível de nós viver aqui na Terra. Então, atrás disso aí, e aí quem estuda um pouquinho de design vai ver que todo design tem aí cálculos exatos. Tudo está perfeitamente colocado. Não é a minha missão nessa noite levar você ou transmitir cultura, entende? Da biologia, de toda a criação, de todo o sistema cósmico, para que você entenda a presença de Deus. Eu só estou dando uma pinceladinha aqui para que eu e você passamos a meditar um pouquinho. Não dá para ser do acaso. Não dá. Tudo tem um sentido. Tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê. E por detrás de todos os sentidos, de toda a lógica, por detrás de tudo isso, há uma ciência, sim. Há uma mente criadora, há um plano, um projeto, um objetivo para todas as coisas. Então, aqueles que tentam viver sem Deus, ainda que sejam ricos materialmente, ainda que tenham muitas empresas e os seus recursos chegam à casa quase do que daquilo que dá para viver dentro de várias e várias gerações, entende? De tanto recurso acumulado, ainda assim, ali existe um ser que precisa de Deus. Então me alegra o fato do evangelista ter colocado aqui que Zaqueu era um homem culto. Segundo, era um homem que era bem posicionado na sociedade, no cargo e ofício dele. Ainda que, por óbvio, ele era discriminado, marginalizado pela nação judaica. Os escritores da Bíblia eram judeus. Então, eles ali discriminavam o Zaqueu. Mas, contudo, o Império Romano valorizou Zaqueu. Valorizou a tal ponto de colocar o Zaqueu como chefe de todos aqueles que cobravam imposto para Roma. Olha, e por isso o Zaqueu enriqueceu. Ele era um homem rico. Ocorre que todo cobrador de impostos, ele é olhado como alguém que não cobra só o que deve, que vai além. E por isso também Zaqueu ganhou na sociedade, entende? A fama de ladrão. Eu sempre tenho um cuidado quando alguém diz, fulano de tal é ladrão, o político é tudo ladrão. Não faça isso. Você não sabe quem é de fato, você não sabe aquele que de fato se coloca como ladrão. O Zaqueu levava essa carga, esse estigma de ladrão. Contudo, lá no final nós vamos ver que a própria postura dele o condiciona dentro de um padrão diferenciado. Mas esse homem, então, destacando aqui, rico, ouviu falar de Jesus. Vocês imaginam que cada cobrador que tinha lá nos setores, nos distritos, nas aldeias, tinha que vir trazer todos os recursos arrecadados para Zaqueu, que era o chefe. Consequentemente, dali vinha a distribuição para os presidentes que presidiam dentro da Escritura, para as potestades que estavam sobre ele. Potestades aqui, autoridades. A cadeia de autoridade que vinha sobre ele, até que chegasse todos esses impostos lá em Roma. Ok? Ora, o Zaqueu, recebendo esses sujeitos que estavam sob seu comando, provavelmente ouvia, olha lá, em Nazaré aconteceu assim e assim. Olha, ali, estás ouvindo da fama desse sujeito chamado Jesus? Isso é o que ocorre lá. Esse Jesus aí, rapaz, curou uma mulher lá em tal lugar. Sabe aquele leproso que nós sempre estava lá em tal cidade?
Jesus limpou ele da lepra. E aí as notícias vinham correndo. O fato é que o Zaqueu quis conhecer Jesus. Daí a iniciativa da temática, entendeu? Um desejo atendido. Eu já expliquei para vocês que oração não é a verbalização das palavras. Por exemplo, alguém pode citar a oração do Pai Nosso e não está orando. Concordam? Ah, mas para aí, eu vou orar 10 Pai Nosso. Não tem valor nenhum. Não é assim que funciona. Oração é desejo. Deus não atende às palavras da nossa boca. Deus atende o desejo do nosso coração. Nós nos conectamos com Deus a partir de dentro. Por óbvio, você entende que quando eu falo coração, eu estou falando daqui, da onde você projeta toda a sua vida, onde você planeja as execuções e onde você carrega, eu carrego as vontades, os desejos, as intenções. E a Escritura, ela fala disso muito bem, de que Deus sonda os corações. Ele averigua, ele faz uma investigação dos pensamentos. E ele atende os desejos do coração. Muito que a gente já orou, até porque aprendemos com nossos pais, a reza, a oração, é a mesma coisa, tá? Não, eu não rezo, eu oro, é a mesma coisa. Quando você fala, não guardou nada que falou, saiu da presença de Deus e foi embora. Você está entendendo? Palavras, palavras, palavras e palavras. Jesus chama isso de vãs repetições. Vãs repetições. Por que ele chama de vã? Porque você ou eu repetimos coisas que, de fato, não desejamos. Porque aquilo que desejamos, aquilo que anelamos, nos movimenta, nos move. Quando você deseja muito uma coisa, você trabalha para que aquilo se realize na sua vida. Não é assim? Você quer um carro. Você quer um carro. Já vou adiantando, não adianta pedir para Deus. Não, vai trabalhar. Entendeu? Vai trabalhar. Essa história aí, faz um voto. Isso é pegadinha. É malandro querendo teu dinheiro. Faz um voto aí de R$1.000 que Deus vai te dar um carro esse ano. Faz nada. Já é 1.000 a menos para você comprar o teu carro. Entendeu? Faz um voto diferente. Vai guardando 1.000 por mês e daqui a pouco você compra o seu carro. Entendeu? Então, você e eu, nós temos que desejar e trabalhar para o nosso desejo. Num certo sentido, nós oramos e nós realizamos a nossa oração. É essa oração que Deus atende. É essa oração. O desejo do coração. Olha só. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Versículo 4. Entendeu? Ele tinha um desejo. Versículo 3 diz assim: e procurava ver quem era Jesus. Então diz que o Zaqueu era chefe dos publicanos, um homem conhecido, um homem famoso, um homem que tinha um alto cargo, um homem rico, mas ao ouvir falar de Jesus, da fama de Jesus, ele quis conhecer Jesus. A palavra ver, o verbo ver, entende? No grego não é simplesmente olhar. Não é simplesmente o que está diante dos meus olhos. A palavra ver aqui, ela é mais profunda. A língua grega, ela tem mais funções. Eu estou falando da língua grega porque a Bíblia, no Novo Testamento, é traduzida do grego para o português aqui no caso. Entendeu? E o vir, quando você vai examinar
O grego, ver, é muito mais profundo, fala de conhecimento. Na verdade, o que Zaqueu queria era conhecer Jesus. Eu preciso conhecer esse homem, que as multidões vão atrás, que as pessoas falam, que suas palavras penetram no coração das pessoas, que seus ensinos mexem com as pessoas, que tem uma postura e uma atitude incomparável. Eu preciso conhecer esse homem, que dizem as pessoas que o amor dele é ilimitado, que ama até os seus inimigos, que não agride quem o agride, que não xinga quem o xinga. Esse homem que tem uma postura, uma conduta, atitudes que demonstram um domínio próprio que é incomparável. Esse homem tão equilibrado, tão sóbrio, que se xingar a mãe dele, ele simplesmente ignora. Você está entendendo do que eu estou falando? Se xingar a tua mãe, tu avança, não é? Se eu passar e xingar a tua mãe, você já diz um caminhão de coisa para mim, não é assim? Jesus não. Jesus está escrito que quando era ofendido, não ofendia. Quando alguém maldizia ele, ele abençoava a pessoa. Quando o traíam, ele continuava sendo amigo. Quando perseguiam, ele não perseguia. Ora, Jesus era o príncipe da paz. Não era o homem da guerra, era o homem da paz. Legal, era mais do que isso, porque para nós, shalom. Shalom é plenitude, é bem-estar, é a totalidade do bem-estar. Isso é shalom. Jesus era o príncipe de Shalom. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Zaqueu, por óbvio, ficou, até eu, você não seria? Se chega essa fama de alguém nesse estado, entendeu? Hoje qualquer um que faz qualquer bobagem aí, mas é legal, todo mundo quer ver, não é? Tem gente que nem trabalha mais, fica só no YouTube. O que está vendo aí? Não, tem um homem engraçado aqui. É engraçado. Entende? Ah, não, eu já vi essa piada que esse aqui faz e passa horas escutando piada. Entendeu? E imagina chegando coisa para você. Ei, tem um sujeito aí maravilhoso, extraordinário, magnífico. Olha, ele é especial. Eu nunca vi nada igual. Sim, mas o que ele faz? Não, ele só faz umas coisinhas assim, ó. Ele dá vista para o cego, ele faz paralítico andar, ele faz umas coisinhas assim, umas besteirinhas. Ele levanta morto lá de dentro da sepultura e traz de volta à vida. Tu não ia querer conhecer? Eu ia querer conhecer? O Zaqueu desejou ver quem era Jesus, conhecer Jesus. Só que tinha um problema. Pelo escritor aqui, o Zaqueu era de pequena estatura, quase anão. Era baixinho. E onde Jesus passava, onde Jesus estava, sempre estava rodeado de multidão. Olha só. Veja que no fim do ministério de Jesus, para prenderem Jesus, apesar de toda a sua fama, para prenderem Jesus, tiveram que pagar um traidor para mostrar quem ele era. Porque ele estava sempre cercado pelas multidões. Então, seus algozes, quando quiseram prender ele, pagaram Judas, que era um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos. E Judas recebeu moedas de prata para entregar Jesus. E por que isso? Porque, apesar da fama, nem todo mundo conhecia Jesus. Mas o Zaqueu, ele quis conhecer Jesus. Eu disse, eu preciso conhecer ele. E nesse dia, quando Jesus está passando por Jericó, Zaqueu morava em Jericó.
E o Zaqueu pega e diz: eu vou conhecer esse Jesus hoje. Chegou o barulho da multidão. O que está vendo aí? Oh, imagina, há 2000 anos atrás, uma aldeia sendo invadida por uma multidão. Chegou na casa do Zaqueu, disse: seu Zaqueu, ó, que barulho é esse? Que está vendo? Que agito é esse na cidade aí? O congestionamento não era de carro, era de gente. Você está entendendo? Então, agora está vindo ali o barulho todo. E Zaqueu, o que é isso? O que está vendo aí? Que tumulto é esse? Não, é Jesus, Jesus está aí. Jesus está aí. O Zaqueu se largou. Entendeu? Desce da sua posição, desce do seu status de rico e vai para o meio da multidão. Só que tem um porém. Era de pequena estatura, era baixinho. Quase anãozinho. Entendeu? E aí ele não conseguia. Ficava na ponta do pé lá olhando, entendeu? E não dava. Não conseguia ver quem era Jesus. E o desejo dele era ver Jesus. Era conhecer Jesus. Ele queria saber quem é Jesus, como é Jesus. E ele se esforça. Por isso que eu digo, se você tem um desejo, esforce-se para conseguir concretizar o teu desejo. Onde fica Deus aí, irmão Adilson? Deus fica na força da sua graça, te dando energia, vida, sabedoria, aplanando os caminhos para que você encontre no seu caminho tudo aquilo que você almeja, que você deseja. Você está me entendendo? As orações são respondidas dentro de uma conexão entre a vontade de Deus e o teu desejo. Ora, a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. A vontade de Deus é que nós tenhamos alegria, gozo, prazer. Não vai atrás dessas igrejas que diz que Deus, tu tem que pagar preço, tu tem que não sei o que. Isso é mentira. Jesus nunca falou de pagar preço, nunca falou de sacrifício. Não. Jesus sempre falou de fé, de esperança, de conexão com Deus. É de Jesus a frase: tenham fé em Deus. Eu já expliquei para vocês o que é fé. Para aqueles que nunca ouviram aqui, fé é ter coragem, é ter confiança e ser fiel ao seu objetivo. É uma palavrinha. Fé é a tradução de 3 palavras, da junção de 3 sinônimos gregos. Fidelidade, confiança e coragem. Então, quando Jesus diz para os seus discípulos: olha, tenham fé em Deus, ele está dizendo: tenham coragem de se ligar a Deus, de se conectar com Deus, e sejam fiéis ao vosso propósito, e confiem que tudo vai ser conforme o teu desejo. O Zaqueu se enche de fé, sai de casa, vai para o meio da multidão, encontra dificuldades, é baixinho no meio dos altos. Entendeu? Não consegue alcançar a visão de Jesus. Mas ele observa uma coisa: tem que ser observador para ter sucesso na vida. Se nós não nos esforçarmos e sermos observadores, tem gente que quer, eu quero chegar lá na Cabeçudas, mas aí não olha o caminho. Quer chegar como? Num pulo? Entendeu? Com magia. Não é assim que funciona a vida. Entendeu? Imagina, eu quero ser médico, mas não quero fazer faculdade, não. Tá doido? Não, eu vou orar para Deus me fazer um médico. Ih, vai morrer orando. Essa é aquela oração vazia, que não chega em lugar nenhum. Entendeu? Senhor, faz de mim um médico, faz de mim um médico. O Senhor fica ali perto dele, parece que eu vejo Deus olhando para ele e diz assim: lê, meu filho. Estuda, meu filho. Entendeu? Senhor, eu quero tanto ser um médico. Vai lá fazer o vestibular, sujeito. Entendeu? Não adianta orar. É igual, tem irmão que diz: irmão, ó, meu filho vai fazer o vestibular hoje. Eu queria que o irmão orasse. Eu disse: ele estudou?
Não sei se estudou o suficiente, eu nem vou orar. Se ele estudou o suficiente, não precisa orar. Entendeu? E se não estudou, não adianta orar. O cara não estudou, vai incomodar Deus? Tem gente que pensa que Deus não tem o que fazer. Deus está só cuidando do cosmos inteiro, né? Ele cuida de todas as coisas. Sabe? Diz a Escritura que ele chama as estrelas pelo nome. Ele tem tudo que fazer. Ele tem que fazer a sementinha brotar. Não pode deixar faltar as águas, nem todos os animais estão sob os seus cuidados. Só falando aqui do globo terrestre, é serviço pra caramba. Entendeu? Agora tu imagina, sai um pouquinho da Terra ali, chega ali na Lua e ele tem que deixar que ela fique rodando dentro da órbita correta, não pode deixar chegar para lá nem para cá, tá tudo sob o seu controle, entendeu? E aí as estrelas precisam estar no lugar certo, entende? E o Sol, e aí vai para os outros planetas, e nós estamos falando só de um pedacinho da coisa toda que tem aí para cima e para baixo. E tem gente que tem a coragem de orar até para Deus cuidar da bicicleta dele no supermercado. Parece que, olha, Deus fica de lá dizendo assim, esses camaradas, eu nem quero escutar isso. Entende? Acho que Deus dá um xingão lá perto dos anjos, dos seres imateriais. Você entende? Só estou te conscientizando. Zaqueu não foi para o quarto, Senhor, revela Jesus para mim. Zaqueu não foi fazer um sacrifício na igreja e dizer, Senhor, eu quero muito conhecer Jesus e tu, por favor, põe Jesus aqui diante de mim. Não. Zaqueu começou a observar e ter estratégias. E ele foi à procura. Ao ir à procura, teve obstáculos. Tem gente que vai começar as coisas, aí no primeiro obstáculo corre. Eu acho que Deus não quer que eu vou, porque deu errado aqui na saída. Meu filho, tem objetivo. Se você quer, quer. Se você deseja, vai atrás do teu desejo. Eu já vi, irmão, vamos fazer uma visitinha para não sei para quem. Aí sai de casa, o pneu está furado. Eu acho que Deus não quer que eu vou, porque o pneu está furado. Não, Deus está botando prego no caminho dos outros agora. Você está me entendendo? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Troca o pneu, meu filho. Vai ali no borracheiro, manda arrumar e vai lá fazer a visitinha. Entende? O Zaqueu chegou, não, tem obstáculo aqui, mas ele não ficou diante do obstáculo. O que ele fez? Ele observou o caminho que Jesus estava indo. E ao verificar e observar o caminho, ele disse, não, mas lá na frente tem uma figueira. O caminho passava debaixo de uma figueira. E ele, então, correu adiante. Baixinho, para alcançar as coisas altas, corre. Você entendeu? Ele correu adiante, passou na frente da multidão, foi pedindo licença, passou e correu. E quando chegou lá na frente, ele subiu na figueira. Olha só. É um desejo forte, não é? É saber o que quer, não é? Eu queria tanto que Deus falasse comigo. E o que tu estás fazendo para ele falar contigo? Fica com vergonha de dizer que é nada. Estou fazendo nada, só queria. Só queria? Ei! Eu queria tanto melhorar de vida, tá? De ontem para hoje, o que tu fizesse de diferente para a tua vida ficar melhor? Não fiz nada. Não fiz nada. Então tu não quer. Você está entendendo? O meu desejo precisa ser tão forte que me mova na direção daquilo que eu quero. Se eu quero encontro com Deus, eu preciso ir buscar a Deus. Se eu quero ouvir Deus, eu preciso clamar a Deus para ter a voz de Deus ecoando no meu íntimo. Se eu tenho outros desejos que eu quero somar, tem um menino que ele quer muito arrumar uma namorada, mas ele não sai de casa.
Ele acha que a namorada cai de paraquedas no quarto dele. Entendeu? Tem a irmãzinha que quer muito casar. Entende? E ela fica lá, ai, Senhor, eu quero casar, Senhor, dá. Ela pensa que o Senhor é Santo Antônio. Entendeu? O santo casamenteiro. Não é, não. Entendeu? Ah, Senhor, eu quero muito casar, por favor, Senhor, tu me dá um esposo, tu me dá um esposo. Ei, vai socializar, sai de casa, conversa com pessoas, entendeu? Reúne pessoas também na sua casa, procura amizade, conversa, entende? E daqui a pouco vai estar ali, pertinho de você, uma pessoa que você, poxa, essa pessoa, vai surgir o diálogo entre vocês. Mas tem gente que não pensa que Deus tem que fazer tudo, não. Eu oro, estou com vontade de bolo de aipim. O Senhor vem aqui em casa para amassar um bolo de aipim para mim. Eu vou orar, ele vai botar aqui um bolo de aipim na minha mesa. Ei, te liga, meu. Zaqueu disse, eu quero conhecer Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Esse disse, você entende, ele está num diálogo interno. Tudo que está acontecendo no Zaqueu é interno. Está escrito porque depois ele vai dar esse testemunho para os discípulos que acompanhavam Jesus. Mas tudo isso está ocorrendo dentro dele. Eu quero conhecer Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Ele encontrou obstáculo, ele desvia do obstáculo e ele continua na sua meta. A meta é, eu vou conhecer Jesus. E ele ultrapassa a multidão, vê o caminho, observa o caminho, vê que no caminho tem um lugar alto, que é lá na ramagem de uma figueira, e ele sobe na figueira e fica aguardando Jesus passar. Quando ele passar aqui, eu vou ver. Zaqueu só não sabia de uma coisa. Ninguém conhece a Deus a partir de si mesmo. Só se conhece a Deus se Deus se revelar para nós. E Deus só se revela para aqueles que se esforçam em conhecê-lo. A Escritura diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a estrela da manhã, a estrela da alva. Como a alva será a sua saída. Ele vai se revelar aos pouquinhos. Ele vai se revelando. Entendeu? Há primeiro o nosso esforço, o nosso desejo. Depois, há o desejo de Deus em se revelar para nós. Isso é revelado na relação de Zaqueu com Jesus. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia o Zaqueu. Olha que coisa interessante. O Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia o Zaqueu. Não é legal isso? Talvez você ainda não conheça Deus devidamente, mas Deus te conhece. Deus te conhece. O desejo de Zaqueu faz com que ele suba na figueira, ele sobe lá e, como ele observou, Jesus vem caminhando e quando chega embaixo da figueira, a multidão cercou a figueira, ele está lá em cima. Eu penso que o coração dele deu uma acelerada. Porque ele talvez pensou que Jesus só ia passar, ele ia ver quem, é esse ali, é um sujeito legal mesmo. Não, mas agora ele está lá em cima da figueira e a multidão cerca a figueira e Jesus para bem embaixo da figueira. Tem um quase anão em cima da figueira lá. Entendeu? Não tenho nada contra anão. É que eu estou colocando aqui o que o evangelista falou. Ser anão não é nada demais, assim como ser gigante também não. Entendeu? É só um caso de estar fora da média de altura, de estatura das outras pessoas. Jesus para embaixo da figueira, olha para cima e diz, Zaqueu. Peraí, Jesus sabia o nome dele? Jesus sabia o nome dele. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. Ele não sabia quem era Jesus, só conhecia a fama, mas Jesus sabia quem era o Zaqueu. É extraordinário.
Talvez você ainda não conheça Deus devidamente. Talvez a sua intimidade com Deus é pouquinha, mas você está se esforçando e Deus está vendo. Você está buscando e Deus está vendo. Talvez você não possa contar uma história de aprofundamento no conhecimento de Deus, mas você tem procurado saber como é Deus, quem é Deus, de que forma Ele age, qual o tamanho da sua graça, tamanho do seu amor, qual sua benignidade. E Deus está vendo. E Deus te conhece e sabe o teu nome. Ora, Jesus chega lá e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, olha essa, pousar na tua casa. Jesus satisfaz o desejo do coração do Zaqueu. O que tu quer me conhecer, Zaqueu? Pois tu vais me conhecer. E para tu me conhecer melhor, eu vou me hospedar na tua casa hoje, eu vou dormir lá na tua casa. Ele não esperou o Zaqueu convidar, ele se ofereceu para ficar na casa do Zaqueu. Olha só, quando desejamos de verdade, o nosso desejo é concretizado, é realizado. Zaqueu desejou conhecer Jesus e ele vai receber Jesus em casa. Agora olha que coisa legal. Versículo 7. Versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria, ou alegremente. Apressando-se, Zaqueu desceu. Ora, eu quero conhecer Jesus. Jesus diz o que eu devo fazer para conhecê-lo melhor, e eu faço. Disposição. Entendeu? Você entende? Ah, Senhor, eu queria tanto melhorar, mas não faço nada para melhorar. Aí Jesus diz: olha, perdoa, e eu não perdoo. Olha, ama mais, e eu não amo mais. Olha, deixa para lá esses problemas aí, essas discussões tolas, deixa para lá, e eu não deixo. Aí vem as palavras de Jesus e diz: olha, tu não gostaria que os outros fizessem só coisa boa para ti? Sim, Senhor, é o que eu queria. Então faz só coisa boa para os outros? Não, assim também não. Quer dizer, eu contrario Jesus enquanto carrego em mim o desejo de que Jesus faça tudo o que eu quero. É o que está dentro das igrejas hoje. As pessoas vão na igreja para ganhar carro, para ganhar casa. Eu já quero adiantar, ele não vai te dar. Aqui você aprende assim, tá? Aqui você aprende assim. Ah, eu estou orando para Jesus me dar uma casa. Ei, Jesus não vai te dar uma casa. Ei, irmão, Adilson não crê que Jesus dá uma casa para gente? Não, não dessa forma. Não é essa a oração. Mas eu não vou te ensinar hoje a orar, não. Eu vou deixar para a semana que vem. Vou ensinar tudo sobre oração aqui. Tá bom? Hoje não. Hoje você só vai ver a perspectiva. Carregue o desejo. Trabalhe pelo desejo. Tenha coragem de ir até o fim em busca do teu desejo. E o Senhor concretizará os desejos do teu coração. Zaqueu recebeu. Jesus foi para a casa dele. E é claro, não tem ambiente melhor para nós conhecermos uma pessoa do que na nossa casa, não é mesmo? Você quer conhecer bem uma pessoa, começa a convidar ela para ir na sua casa, vai na casa dela. Aí você começa, no começo até você olha assim, meu, que gente educada, que gente maravilhosa. Depois de umas 5 visitas, mas eles também xingam um o outro. Aí lá pela 10ª visita, você já vê que lá na cozinha às vezes se morde também. Entendeu? O conhecimento é gerado pela intimidade. Quanto mais íntimo nos tornamos, mais conhecemos uns dos outros. Entendeu? Tem a irmãzinha que vinha muito na igreja e que em casa apanhava do marido.
O casal vinha para a igreja, parecia dois crentinhos tão bonitinhos, Bíblia embaixo do braço, mão dada pelo caminho, entendeu? Quando chegava em casa era bolacha. Um dia, a irmãzinha chegou para o pastor e disse assim: pastor, deixa nós morar aqui na congregação, no templo. Aí ela disse: mas por que, irmã? Não, é que aqui o meu marido é tão bonzinho. Quando a gente vai para casa, ele fica agressivo, bate em mim, judia de nós tudo. E aqui ele se transforma, que ele é tão bonzinho. Deixa nós morar aqui, deixa. Você está entendendo? Tem pessoa que não tem uma vida de bênção. Tem pessoa que só procura bênção. Vem na igreja, é aqui para aquele momento, é maravilhoso. Saiu ali no portão, já sai estragando tudo. Vai para casa, porque não põe em prática a palavra. Não vive a palavra. Entendeu? E tem gente que recebe a palavra, é sempre para o outro, né? Tem uns que vêm e dizem: essa palavra de hoje era para minha sogra. A minha sogra devia estar aqui. Ela tinha que ter ouvido isso. Não, querido, é para ti que veio. Não tem nada porque ficou em casa. Devia ser a minha esposa, ela era para estar aqui. Semana passada ainda um irmão chegou para mim e disse: minha esposa devia estar aqui hoje. Eu olhei para ele e disse: era tu que era para estar, não era tua esposa. É, para mim, não, mas ela devia ouvir também. Eu disse: não adianta. É para você que está ouvindo. Entendeu? Então, conhecer Jesus só tinha um jeito para o Zaqueu. Era realmente recebê-lo em casa. E Jesus foi para a casa do Zaqueu. Estando lá, e aí vem a questão de pessoas que pensam que servir a Deus não pode conversar de futebol, servir a Deus não pode conversar de novela, servir a Deus não pode conversar dos negócios da vida. Não, querido, servir a Deus envolve tudo. Quem serve a Deus, serve-o para aplicar sua doutrina, seus ensinamentos em todas as áreas da vida. Por óbvio, quem serve a Deus não vai discutir futebol a ponto de brigar, não é mesmo? Não, foi legal mesmo, tá? Não, tu é um vascaíno, Caco, mas eu te amo. Sim. Não. Que vascaíno, coisa nenhuma, tu é flamenguista. Eu odeio flamenguista. Ei, tu não serve a Deus. Quem serve a Deus ama todo mundo. Eu sei que tem uns aí que... O Diego diz que é Botafogo porque o senhor fez descer no Pentecoste línguas como que de fogo. Aí virou lá, Botafogo, entende? Ei, a verdade é que qualquer assunto, política, crente não fala de política. Quem que disse isso? Tu não é cidadão dessa nação? Só que falar é uma coisa, brigar por política é outra. Entendeu? Não temos que brigar por política. Fica os bobinhos aqui embaixo, os anãozinhos aqui na ponta do pé brigando e dando chute um no outro, e os grandão lá em cima, entende? Levando dinheiro. Se dando bem, participando do mesmo jantar. Entende? Fica os tolinhos. Os tolinhos aqui discutindo e brigando. Direita, esquerda. Aí tem um que diz que é do centro, aí se acaba todo, porque cai todo mundo em cima dele. Você quer se dar mal hoje na política, diz que é de centro. Aí tu apanha de petista e bolsonarista. Tu apanha dos dois. Entendeu? É igual aquele sujeito que vai separar a briga de irmão. Já viram dois irmãos brigando e um vai separar? Alguém vai lá separar? Quando vai separar, apanha dos dois. Entendeu? Não te mete em briga, não te mete em confusão. Acaba com discussão tola. Entende? Nós precisamos... Eu estou dizendo isso aqui é para mim também. Nós precisamos aprender a ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Entende? Você pode ter simpatia por um dos lados. Você pode ter simpatia por qualquer coisa. Não é pecado, não. Entende? O Zaqueu... Nos dias do Zaqueu... Entendeu? O Zaqueu, ele estava de um lado que a nação dele odiava. Ele estava do lado dos romanos.
E os romanos estavam subjugando todo o povo hebreu. Israel estava sujeita ao domínio de Roma. Então, por óbvio, Zaqueu era odiado dos outros tudo. Só que Jesus foi na casa do Zaqueu. E aí, quando Jesus foi lá, já começaram os de fora a murmurar. Pensei que esse Jesus era legal. Pensei que esse Jesus era bom, mas ele é petista. Ele é petista. Como assim ele é petista? Não, olha onde que ele foi. Foi lá para a casa do Zaqueu. Quem é o Zaqueu? É petista. Entendeu? Aí já tinha outra turma lá do outro lado. Não. Eu sabia que ele não valia nada. Disseram que ele fez coisa boa aqui. Você é bolsonarista. Olha lá, bem com o rico. Está com os ricos. Ele acompanha a turma da maçonaria e ele acompanha os ricos. E olha aí, ó, o negócio dele é que aquela turma lá, ó, é bolsonarista. Você está entendendo? Não seja nada e estes vão te taxar de alguma coisa. O Zaqueu só queria receber Jesus. E Jesus queria se dar a conhecer ao Zaqueu. Não tinha ladinho não. Jesus não estava apoiando Roma. Jesus não estava apoiando o Sinédrio de Israel. Jesus estava dessistematizando. Ele estava andando fora do sistema. Jesus não sistematizou. Ele andou fora do sistema. E ele chega, ele atropela a visão religiosa. Porque religioso gosta muito de apontar o dedo para os outros, falar mal dos outros. Não tem? Os mais carolas na religião são os que mais murmuram da vida dos outros. Por isso, Jesus não era religioso. Aliás, a religião perseguiu Jesus. Então, nós temos que ter esse cuidado. São lições de vida para nós. Aí começaram, olha aí, ele não é santo coisa nenhuma. Ele é um amigo de pecadores. Ele entrou na casa de um pecador. Foi hóspede de um pecador. Meu filho, como se eles tudo não tivessem pecado também. Não, ó. Eu não me assento com os pecadores, não. Não. Isso por quê? Quem não tem pecado aqui, levanta a mão. Puta, que congregação de gente atribulada. Não teve um que teve coragem de levantar a mão, nem eu. Ei, nós todos erramos. Nós todos tropeçamos. Nós todos falhamos. Não cabe a nenhum de nós pousar, entendeu? De santarrão. Não cabe a nenhum de nós se colocar diante das outras pessoas como se nós fôssemos superiores. Não. O caminho do sucesso diante de Deus é o caminho da humildade. É o caminho da humanidade. É quando eu me vejo humano e dentro da minha humanidade me vejo igual você. Quando eu te olho com valorização e eu te coloco acima de mim e me coloco abaixo de você para te servir. Quando há em mim a disposição de te ouvir, de te receber, de fazer o bem para você, de te amar, de te perdoar. E a questão do perdão aqui é que as relações humanas precisam do perdão. Não, nós não temos, você não tem e eu não tenho um amigo. Aí você vai dizer, como tu pode afirmar assim, irmão Adilson?
categoricamente que não há um amigo nosso que não tenha falhado conosco? Não tem. A pergunta que vem é a seguinte: como que amigos que já falharam comigo continuam sendo meus amigos? Porque ele me tolerou, porque eu tolerei ele, porque eu deixei para lá, porque ele deixou para lá, porque eu perdoei, porque ele perdoou, porque eu compreendi, porque ele compreendeu. É a mesma coisa, marido e mulher. As relações de homem e mulher no casamento não é diferente. Por que que um casamento dura anos e anos e anos? 42 anos, uma canseira igual o meu. É só para brincar. Entendeu? Como é que eu e a Gui, 42 anos, nós estamos ali comprometidos, cúmplices, levando uma vida de amigos, de irmão e de marido e mulher. Como é que isso ocorre? Porque nós nunca erramos, porque eu nunca falhei, porque a Gui nunca falhou. Não. É porque nós nos perdoamos, é porque nós nos suportamos, é porque nós nos amamos. É porque nós andamos com Deus. Você está me entendendo? Então não é uma questão de ser perfeito nas relações, é uma questão de ser humano. Deus não pede nada além para nós, ele pede que sejamos, que resgatemos em nós a nossa humanidade. Quando Deus quis se revelar para a humanidade, o que ele fez? Ele preparou um humano. Ele não mandou um arcanjo, ele não mandou um querubim, ele não mandou um serafim. E aí eu sei que alguns escutam isso, estão desmistificados e entendem melhor. Mas ele mandou quem? Ele mandou um humano. Vai lá, meu filho, e ensina a humanidade a ser humana. Lamentavelmente, alguns apregou que nós temos que ir além da nossa humanidade. Deus quer te dar uma vida sobrenatural. Balela! Deus nunca deu vida sobrenatural para ninguém. Deus resgata a nossa humanidade. E quando nós saímos da nossa humanidade, nós viramos bestas. Bestas são feras, animais. Nos tornamos irracionais. Fazemos coisas que nem os mais primatas dos seres não faz. É fora da nossa humanidade consciencial que pai mata filho, filho mata pai, que mãe abandona criança na lata do lixo. Coisas que nem os animaizinhos não fazem. Lembro-me do irmão Olívio, o pastor Olívio, contava a história de um filhotinho de gato que estava dentro do forno. A gata levou, porque você sabe que a gata pega o bichinho e leva, e botaram lá. E eles tiraram o gatinho de lá e tocaram fogo, só para ver o que a gata ia fazer. Ela pulou no meio do fogo para resgatar o gatinho que estava lá dentro. Você entende? Ora, amados, claro, eles não sacrificaram o bichinho não, tá? Foi só um foguinho que ele tinha domínio. Entende? Só para ver. Ela pulou onde tinha fogo para resgatar o bichinho. Olha o amor animal aqui. Entendeu? Quando perdemos a nossa humanidade, nem esse amor não temos. Quando Jesus diz que veio buscar e salvar os que se haviam perdido, que está aí no final do texto, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele vai dizer, perdido do quê? Por longos anos eu perguntei, como assim? No que nos perdemos? Como que nós nos perdemos? Onde é que está a nossa perdição? Ora, nós nos perdemos na nossa humanidade, quando deixamos de ser humano.
Quando um grupo de 5, 10 homens avança num outro homem e chutam até o outro morrer, é a perda da humanidade. Quando por causa de um celular, ou de R$ 100 ou R$ 50, um indivíduo mata o outro. Você entende? Para pegar aquele celular, ele está sem humanidade. O processo em que Cristo veio é para resgatar a humanidade. É para fazer com que a pessoa se torne mais humana. O Zaqueu recebeu Jesus em casa e a presença de Jesus é transformadora. Por isso a temática do início. Um desejo atendido, uma presença transformadora. As pessoas diziam que o Zaqueu era ladrão, porque ele era o cobrador de impostos. E ficavam murmurando lá fora: olha, Jesus foi aí para a casa desse ladrão, Jesus entrou na casa desse ladrão. Lá dentro do coração do Zaqueu começou a trabalhar. Houve uma metanoia, uma mudança de mente. E o Zaqueu começou a pensar: eu tenho que tirar esse estigma de cima de mim. Ele conhecia a lei judaica. E ele disse: olha, eu preciso falar alguma coisa. E ele disse: Senhor, eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. Jesus não pediu. Jesus não mandou. Jesus não disse que ele tinha que fazer. Aliás, Jesus não ordenou nada para o Zaqueu. Só entrou na casa dele. Isso é maravilhoso. Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, e tudo muda em nós. Os nossos conceitos, a nossa visão, tudo muda. A nossa mente muda, a nossa consciência é iluminada, a nossa alma se transforma, a nossa psique é trabalhada e tudo se transforma em nós quando Jesus entra. Quando aprendemos de Jesus, quando temos a presença de Jesus, quando Jesus começa a se revelar para nós, tudo se transforma em nós. Eu tenho vários testemunhos, eu poderia passar a noite contando testemunhos de mudanças. Mudanças de jovens, de crianças, e de gente adulta, de gente embrutecida pela velhice. Já que, dentro do conceito humano, quanto mais velho, as pessoas vão se tornando, mais ácidos ficam. Já não gostam de brincar, já não gostam de barulho, já não gostam de muitas coisas. Mas quando Jesus entra, até o idoso se renova, até o idoso fica melhor. Imagina o mais jovem, imagina a criança. Jesus, quando se revela para uma criança, essa criança se torna uma criança extraordinária, magnífica, sábia, inteligente. A sua capacidade de tomar ciência das coisas é grande. Se você quer fazer um bem para o seu filho, apresente Jesus para o seu filho. Um adolescente cheio de Jesus, que encontra Jesus, é um adolescente, entende, que se destaca, vai ser indivíduo de ponta, lá em cima, porque expande o entendimento, a consciência, elastifica. Você entende? É magnífico. E eu e você, com Jesus a vida é diferente. Olha só, Jesus só entrou lá na casa do Zaqueu. Eu fico imaginando a cena, né? Tá cheio de gente no lado de fora, murmuradores, detratores, acusadores, religiosos, xaropes, porque tem religioso que é xarope, né? Meu Deus do céu, tem uns religiosos que eu não posso, dá uns arrepios assim. Aí eu olho, Jesus tem que amar, tem que amar. Me ajuda, Senhor, eu amar. Ai. Entende? Mas dá uma coisa ruim, né?
Você entende o que eu estou falando, né? Tem gente chata. Eu penso até que Deus as criou para testar o nosso amor. Acho que o Criador pensou em tudo, ele não esqueceu de nada. Aí ele disse, ó, fazer esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ó, para isso eu vou dar um pouquinho mais de sabedoria, para aquele ali eu vou dar um pouquinho mais de conhecimento, para aquele lá um pouco mais de habilidade. Depois dele fazer, entende? 71. Quando ele foi fazer o 72, disse, agora eu vou fazer um chato para testar o amor deles tudo aí. Ó. E aí criou. Então a cada 72, a cada 71 nasce no 72 chato. Entendeu? É aquele que você mesmo, cheio de amor, quando ele chega lá e toca a campainha, você diz, ai, Jesus. Entende? E aí você quase que se esconde. Mas aí o Espírito Santo fala assim, tens que amar, tens que amar. Entendeu? Tem alguns que ouvem a minha voz. Teve gente que ó, Adilson, eu ia agir assim, mas parece que a tua voz estava na minha cabeça. Tem que amar, tem que amar, tem que amar. Eu disse, a minha voz é do Espírito Santo. Você entendeu? Aí ele vai lá e atende. Se reveste de poder e com uma falsidade tremenda. Ô, querido! Entendeu? Entra aí, chega. Que bom que tu veio. O senhor está vendo. O senhor está vendo. Entendeu? Isso não é amar, não. Puxa, quanto tempo, que saudade que tu veio aqui. Não, só vim falar contigo um negocinho aqui, tomar um cafezinho. Não, fica para janta. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Ah, Jesus, me perdoa. Por que eu abri a boca? Entende? Mas você vai tolerando. É um exercício. É um exercício. É a academia da alma. Entendeu? É o dia de você levantar peso. Você levanta lá dentro, né? É um processo, entende? A sinapse, ali tá, os neurônios vão fazendo química de tudo quanto é tipo. Lá na farmácia da alma tem até um frascozinho fervendo. É uma explosão que pode vir a qualquer momento, entendeu? Mas você fica ali segurando tudo, abafa aqui, desliga o fogo de lá, tá dentro. E você suportou. Quando está saindo, você vai com Deus. Vai com Deus. Entendeu? Volte sempre. É um esforço. É aquele. Os halteres. Volte sempre. Mas você venceu. Você tratou bem. Você tratou bem. Depois de umas 20 vezes, você se acostuma. Entende? Então, mas. É isso aí. O Zaqueu está lá, Jesus está dentro de casa, gente falando mal lá fora, gente observando aqui dentro, gente querendo aprender e gente acusando. E de repente o Zaqueu diz, dá licença, eu dou metade dos meus bens para os pobres. E agora vem a prova que ele não era ladrão. E ele diz assim, e se, em alguma coisa tenho defraudado alguém, cobrei o que não era para cobrar, peguei o que não era meu. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu quero cumprir a lei, eu restituo 4 vezes mais. Vocês acham mesmo que ele estava devendo? Dou metade do que eu tenho para os pobres. E se, da minha metade, que eu vou ficar para mim. É tudo meu, mas metade eu já quero dar. Não quero mais ficar com isso tudo, não. Não preciso disso tudo. E se, em alguma coisa, eu defraudei alguém, alguém se sente no prejuízo, não é se sente, prova que eu dei prejuízo, eu quero devolver 4 vezes mais. Jesus olhou e disse, hoje,
veio salvação a esta casa. Tem salvação aqui. Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Ou este também é um filho da fé. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus queridos, guardem esta palavra no coração. Leve com você, entendeu? Teu desejo, persiga ele. Você não precisa falar 1000 vezes para Deus. Olha, Deus, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso. Não. Veja o que você realmente quer da vida. Veja o que você quer para você. Veja qual o objetivo maior no seu coração. E então só reflete ele. Reflete ele. É isso que você quer? Pensa aí. Agora, por favor, não leva para Deus picuinha. Não leva coisinha medíocre para Deus. Ai, Senhor, me ajuda a comprar uma bicicleta. Trabalha e compra, poxa. Não precisa pedir para Deus, não. Entendeu? Ai, Senhor, eu queria muito que o Senhor ajudasse eu a comprar um carrinho. Ei, trabalha aí, vai lá e compra o carro. Entendeu? Ah, Senhor, isso. Não. Leva para Deus coisas que realmente são importantes na sua vida. Coisas que você precisa para mudar a sua vida. Para ter a sua vida transformada. Coisas que vão dar base para você. Coisas que vão fazer você ser feliz. Coisas que vão fazer você ter sucesso em você mesmo. Entendeu? Leva para Deus os teus desejos que vão fazer a diferença, não por alguns dias, mas para toda a eternidade. Entendeu? Busque em Deus sabedoria, busque ciência e seja feliz. Amém, queridos? Guardem essa palavra com vocês. Eu estou ensinando um caminho pelo qual você é quem vai trilhar. Eu trilho esse caminho. Eu tenho trilhado ele. Anos e anos eu venho trilhando. Posso testificar aqui antes do encerramento que tem dado certo para mim. Tudo que eu reparto aqui com vocês é o que eu levo na minha vida. É parte da minha vida. Eu falei essa semana para um irmão e semana passada para outros, e eu disse, eu poderia escrever o Evangelho segundo o Adilson. Por óbvio, eu ia arrumar uma confusão entre os religiosos, que iam dizer, ei, isso é heresia. Agora ele também quer ter o Evangelho dele. Tá, o João teve o dele, não tem problema. O Tomé teve o dele, não tem problema. O Paulo teve o dele, não teve problema. O Marcos teve o dele, o Mateus teve o dele, e eu não posso ter o meu. O que é Evangelho? É boas novas. Entendeu? O que é o Evangelho de Jesus segundo o Adilson? É o quê? É a experiência do Adilson vivida em Jesus. É eu contando como Jesus chegou na minha casa, como Jesus transformou o meu viver, como Jesus me deu sabedoria, como Jesus me orientou, como eu conheci Jesus, os efeitos do conhecimento de Jesus na minha vida, o que isso ocorre em cada dia em mim. E após 40 anos de intimidade com Jesus, como eu me sinto hoje? Quais os efeitos hoje? Qual a experiência de hoje? É isso. Eu estou aqui falando dela para você. A experiência do Zaqueu é a mesma que eu carrego comigo. Jesus é maravilhoso e os seus ensinamentos são maravilhosos e a sua presença é transformadora. Que o Senhor te ajude a ter um encontro com Ele também. Quem não estar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor.